Olá, seja muito bem-vindo nesta aula onde a gente vai dar sequência para configurar o nosso servidor em produção e fazer o deploy da nossa aplicação nesse servidor, né? Na aula anterior a gente criou uma instância lá de um servidor na Amazon e agora a ideia é a gente ajustar esse camaradinha para a gente poder utilizar. Então, seguindo aqui, o que a gente vai precisar fazer de configuração nesse camarada aí? A gente vai precisar instalar o PostgreSQL, então a gente vai rodar o próprio banco e a aplicação no mesmo servidor. Por uma questão, às vezes, de segurança, o ideal é você ter um servidor separado para o banco de dados, mas como aqui é um protótipo e é para a gente fazer muito mais rápido rodar um protótipo aí em produção, conectado tudo, a gente vai usar a própria aplicação e o banco tudo no mesmo servidor, tá? E claro, como isso, a gente vai usar o servidor gratuito aí da Amazon que a gente pode usar durante um ano esse camaradinha gratuitamente, né? A gente vai fazer a instalação de um zip, de um pacotezinho no Ubuntu, porque quando a gente mandar os nossos arquivos da nossa aplicação, a gente vai mandar compactado e esse cara vai facilitar a vida para descompactar e a gente ter o acesso a esses arquivos. A gente vai precisar instalar o .NET aqui, claro, afinal o nosso projeto é uma aplicação .NET, então a gente precisa ter o .NET instalado no servidor. A gente vai fazer uma configuração e o deploy da aplicação lá no Visual Studio. A gente precisa ajustar algumas coisas da porta que vai rodar e também fazer o deploy lá para um deploy para que ele gere os arquivos executáveis para rodar num Linux, no caso que a gente está usando o Ubuntu, né? A gente vai instalar um gerenciador que é o PM2. Esse camaradinha vai facilitar a nossa vida para controlar a vida de execução da nossa aplicação .NET. A gente poderia rodar direto manual a nossa aplicação lá, sem precisar desse cara? Pode rodar. Mas se acontecer de reiniciar o servidor ou de repente for desligado, ligar novamente, a aplicação ela não starta automaticamente. Eu teria que ir lá manualmente colocar para rodar a aplicação. Então esse camaradinho aqui vai facilitar a nossa vida e vai gerenciar a execução dessa nossa aplicação. Então reiniciando o servidor, desligando, reiniciando novamente ou iniciando novamente o servidor, esse cara ali já vai gerenciar e automaticamente vai inicializar a nossa aplicação para a gente, tá? Só isso dali a gente já conseguiria rodar a nossa aplicação através do IP do servidor ali, né? Ou do DNS público da Amazon. A porta da nossa aplicação a gente já conseguiria acessar a nível de navegador, é isso que a gente vai fazer também, testar. Porém, muitas vezes pode ser que você queira utilizar um endereço, né? Um endereço de domínio, um www bonitinho lá, de nome da tua aplicação para acessar ela. Para isso a gente precisa ter um servidor web instalado ali na nossa aplicação, porque a gente precisa também utilizar o HTTPS com SSL para tornar seguro. Para isso a gente vai precisar do servidor web. Então o que a gente vai usar vai ser o Nginx. Ele é muito mais simples para configurar e instalar do que o Apache, por exemplo. Poderia ser o Apache, poderia ser outro servidor. A ideia aqui é a gente conseguir fazer o mais rápido possível, mais simples, mais fácil. Então a gente vai usar o Nginx, né? E depois do Nginx a gente vai fazer o uso do Certbot para a gente ter um certificado SSL gratuito e a gente vai configurar, então instalar isso no servidor e configurar no Nginx para a gente conseguir utilizar uma conexão HTTPS da nossa aplicação e tornar ela também segura, né? E também aqui eu coloquei como opcional, vai depender de quem você queira que acesse a tua aplicação. Então, como a ideia aqui, como eu falei, é ser prático, simples e rápido. Se você vai rodar isso no servidor Ubuntu e só que pessoas brasileiras vai usar, digamos assim, a tua aplicação, a gente pode configurar o nosso servidor para usar o formato brasileiro, tanto para data, hora e número. Que daí a gente não se preocupa a nossa aplicação ficar rodando nesses formatos dessas datas apresentando para o usuário, tá? Caso alguém precisasse usar essa aplicação também fora do país, aí a gente precisa ajustar algumas coisas no nosso projeto lá, para que ele sempre se molde e use tanto data, formato de hora e tudo conforme o fuso horário do usuário que vai estar acessando o nosso projeto. Mas para a gente não precisar se preocupar com isso agora, a gente pode usar esse formato opcional aqui. Por isso que ele está aqui e eu vou mostrar como é que faz. Sem delongas, vamos partir para a nossa aula. Beleza. Aqui até então, o que a gente tinha feito, né? A gente tinha acabado de se conectar aqui na nossa instância, né? Eu estou até conectado. Lembrando que como que você faz para conectar aqui, ó? Vou sair aqui com o exit, ó. Vou dar um clear aqui. Pode ser que quando você abre o PowerShell, ele vem nessa... Aliás, vamos fechar aqui ó, e vamos abrir ele de novo. Vamos abrir o PowerShell aqui.
Quando eu abro, ele vem aqui para a área do usuário, né? Lembrando que a nossa chave PEN eu salvei aqui na pasta Downloads do usuário. Então você salvou em algum lugar aí para você. Então tem que entrar naquela pasta, ó. Vou dar um CD, dar um D aqui, ó, dar um Tab. Ele trouxe aqui, ó, dados de aplicativo. Se eu der mais um Tab, Desktop. Se eu der mais um Documentos, não é Downloads. Quero esse cara aqui, né? Ou você pode digitar mais aqui, ó. Dar um Down, ó, dar um Tab. Ele já vai chamar a pasta. Vou dar um Enter, eu tô ali dentro. Se eu der um LS, tá ali a minha chave PEN. E como é que a gente faz para conectar? A gente tem a opção aqui da conexão, ó, do formato de como a gente se conecta aqui via AWS na nossa instância, né? Então vou colar aqui, ó, e é o que a gente vai utilizar para conectar na nossa instância, e aí ele voltou lá para o mesmo caminho onde estava. Então aqui o Ubuntu tá seco, tá cru, tá tudo mais. O que a gente precisa fazer então para seguir aquelas configurações do servidor? Eu criei um documento, que esse documento vai estar disponibilizado aí para vocês, vai estar aí nas descrições da aula, vocês vão poder baixar e seguir com esse documento também. Eu vou aproveitar aqui, ó, dar 2 cliques nele, colocar ele aqui para o ladinho, e daí fica mais fácil de a gente ver a execução e acompanhar aqui o processo que a gente precisa fazer. Primeira coisa é rodar esse comando aqui, ó, sudo apt update. O que é esse comando? Como essa imagem do Linux ela pode estar mais antiga ali na AWS, ela não está atualizada, esse comando é para atualizar todos os pacotes de opções de softwares e aplicações que a gente precise utilizar dentro do Ubuntu, quando a gente precisar instalar algo, né? Então daí para ele já trazer todos os dados atualizados. Então eu vou copiar esse cara, vou vir aqui no PowerShell, botão direito, tá ali, vou dar um Enter, e ele já vai fazer a atualização de todos esses pacotes que estão aí no Ubuntu, né? Legal, beleza, tá quase finalizando aqui, mais um pouquinho, vai depender da conexão da tua internet também, né, para ele, da internet ali da Amazon para essa instância e a configuração do processador e da memória, né, terminou, beleza, fez isso, agora a gente já pode começar com a instalação do Postgres. Para instalar o Postgres é esse comando aqui. Notem que eu não estou colocando nenhuma versão aqui, então, ou seja, nesse momento ali dos pacotes do Ubuntu, ele vai fazer a instalação da versão mais instável do Postgres. E, se não me engano, até nessa aula aqui é a 14. Mas caso às vezes você está vendo essa aula posterior, pode ser que ele vai instalar uma versão a mais do que a 14, ou a 16 ou a 18, né? Já tem essas versões, mas elas não estão bem estáveis aqui para rodar no Linux. Então, é a 14 que está aqui. Então, vou dar um Ctrl C, vou dar um colar aqui e vou mandar instalar. Ó, ele está perguntando aqui se eu quero fazer essa instalação, essas alterações. Vou colocar um Y aqui e dar um Enter para confirmar. E ele vai fazer o download e vai instalar o Postgres. Se você instalou outra versão, não tem problema, tá? Apenas em algumas configurações mais para baixo que a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar saber a versão. Daí você coloca, muda. Aqui no caso a gente está usando, ó, ele está fazendo a instalação ali da 14, mas daí você muda e usa a versão que instalou aí para você. Em vez no lugar da 14, você coloca o número da versão. Terminou de instalar aqui, beleza? Agora o que a gente vai fazer, ó? A gente vai acessar o Postgres via console ali no nosso servidor, para a gente criar uma base de dados e criar um usuário. Ah, precisa já criar a base de dados? Não, eu poderia só criar o usuário, já está de bom tamanho. Porque quem vai criar a base de dados, estrutura de tabela, tudo, vai ser o Entity Framework através da migration lá no nosso projeto, né? Mas aqui a ideia, a gente já vai criar essa base de dados para facilitar a nossa vida para testar já a conexão com o Postgres agora aqui, tá? Então a gente vai rodar esse comando para conectar no Postgres via terminal aqui dentro do servidor. Ó. Vou copiar aqui, vou botão direito aqui, e ele ó, já conectou no Postgres, já está conectado lá. Agora aqui eu posso rodar comandos SQL. E os comandos que a gente vai rodar são esses aqui, já para criar a nossa base de dados, criar o usuário e dar permissão para o usuário na base de dados. Ó. Então aqui eu vou colocar o nome de mobconto, que é o nome da nossa base que a gente vai estar utilizando. O nome aqui você pode colocar o que você quiser. Aqui vai ser o nome do usuário, também você coloca da maneira como você quiser. E sempre tem um ponto e vírgula no final, porque é o comando SQL para ele executar lá, né? Então eu vou copiar essa linha aqui. E aqui agora eu vou colar com o botão direito, ó, Create Database Move Control, ponto e vírgula, para indicar que é o final do comando. Vou dar um Enter e ele criou a base de dados. Sempre tem que ter o ponto e vírgula, tá? Senão ele não vai executar o comando certo, tá? Agora aqui a gente vai estar criando o nosso usuário, ó, e eu vou chamar com a senha aqui, ó, de mob@1234, com um I maiúsculo aqui, tá? Então vou copiar essa linha aqui até o ponto e vírgula. Tem que ir aspas simples aqui, porque é comando SQL, então o texto ali dentro é com aspas simples, né? E vou estar colando com o botão direito aqui, ó. Vou dar um Enter e ele criou a role, ou seja, ele criou o usuário ali dentro.
Agora a gente vai dar privilégios, ó, na base de dados ImobControl para o usuário ImobControl que a gente criou anteriormente. Então eu vou copiar a linha até o ponto e vírgula aqui também. Vou colar aqui, dar um Enter, e ele deu um grant, ou seja, ele copiou. Show de bola! Como é que eu faço para sair daqui agora? Ó, exit, ele vai sair do Postgre e vai voltar para o Ubuntu aqui. Se eu digitar mais um exit, ele vai cair fora do servidor, daí a gente tem que conectar de novo com a chave PEN, tá? Mas voltou aqui para o servidor. Beleza, já criamos a nossa base de dados de usuário. Ele vai estar disponível para acesso externo aqui? Não vai. Por quê? A gente precisa configurar algumas coisas dentro do Postgre. Apesar que lá na nossa instância, ó, se a gente voltar lá na nossa instância aqui, selecionar ela aqui, a ImobControl, ó, selecionando ela aqui em segurança, né? A gente tem o nosso Launch Wizard 1 aqui, ó, que é o nosso grupo de segurança. O que que deu? A gente já liberou o acesso externo para a porta do Postgres, né? Mas ainda a gente precisa configurar algumas coisas dentro do Postgres para ele também aceitar um acesso externo. Então não é só liberar a porta no firewall, né? A gente precisa também liberar os dados aqui no Postgres. É isso que a gente vai fazer, ó. Primeiramente a gente vai precisar ajustar uma informação aqui dentro desse arquivo PostgreSQL-config. E onde que ele está? Geralmente ele está localizado nesse endereço aqui, ó, tá? Aonde a versão é a versão do Postgres que você está usando. No caso que a gente está usando a 14, você vai colocar aqui o número da versão que você está usando lá. E a gente precisa mudar essa informação aqui, ó, lá dentro desse arquivo Postgres SQL-config. A gente pode acessar de duas maneiras aqui o arquivo, né? Uma delas aqui, ó, é acessar diretamente, acessar a pasta e depois rodar o comando para a gente acessar o arquivo, né? Ou a gente pode acessar diretamente esse arquivo ali através dessa opção aqui. Por exemplo, se eu não quero acessar só a pasta, quero acessar o arquivo, eu posso acessar automaticamente aqui, ó, acessar direto, né? Sem navegar na pasta aqui. A gente pode dar isso aqui, ó. A gente pode dar o sudo aqui e etc, todo esse comando aqui. Opa. Oh, caramba. Todo esse comando aqui e o nome do arquivo, ó. A gente pode fazer assim, ó, né, com o nano aqui, ó. Então a gente consegue acessar direto pelo nano. O que é esse nano aqui? Esse nano é um editor de arquivo aqui dentro do Ubuntu através de terminal, tá? Tem o Vim, tem vários outros lá. Eu gosto de usar o nano que ele é menos complicado, né, de poder usar. E a gente pode acessar diretamente aqui. Então ele pega todo o caminho e vai pegar o arquivo. Ou eu posso dar um CD aqui, entrar na pasta primeiro, depois eu dou um sudo nano para ele acessar o arquivo. Eu vou entrar aqui primeiro na pasta, até para a gente ver tudo que tem de arquivo ali dentro, tá? Lembrando que em vez de 14, se você instalou outra versão, tu coloca a versão do Postgres aqui. Esse /etc aqui acontece o que, ó? Se eu der um CD sem o barra, indica que eu estou tentando acessar uma pasta aqui que está dentro da home do meu usuário. Dentro da home do usuário, se eu der um ls, eu não tenho nada, tá vazio, né? Se eu coloco a barra, eu estou indicando para o Ubuntu que eu quero acessar uma pasta que pode estar em qualquer lugar ali dentro desse meu servidor. Então, por isso que ele vai atrás do /etc, o etc que seria uma pasta, então ele vai atrás. Então, por isso que a gente coloca essa barra aqui, ó. Então, eu vou copiar esse comando aqui e agora aqui eu vou colar aqui, ó. Então, ele vai acessar aquela pasta. Nota que ele acessou, ó. Deixa eu dar um clear aqui para facilitar a vida, ó. Nota que está em azulzinho porque agora eu estou dentro da pasta main, lá da pasta 14, do Postgres, do etc. Ó. Se eu der um ls, eu tenho os arquivos ali dentro. Daí eu tenho o que? Eu tenho o Postgres SQL-config, que é o que eu quero usar. E aí para acessar esse arquivo, ó, eu posso usar o sudo nano aqui, esse comando aqui dessa linha. Vou colar ele aqui, ó. Agora eu já consegui acessar o arquivo com o nano, ó. Então ele é um editor. Aqui não adianta usar mouse e nada, que ele só vai usar as setinhas no teclado aí e os comandos de teclado, tá? Se a gente descer um pouco mais aqui, ó, ele vai ter o Connection Settings. Mas digamos que às vezes esse arquivo aqui é muito grande, né? A gente está lá no início, esse arquivo é grande pra caramba, até chegar lá para indicar como é que eu posso fazer, ó. Você pode usar esses comandos aqui, ó. Usar o Ctrl W para pesquisar, ó. Então, se eu pressionar Ctrl W aqui, ele aparece uma barra de search. Se eu digitar, ó, listen addressers, por exemplo, ó, dar um enter, ó, ele achou. Então ele chegou lá onde tinha o listen addresser. Então facilita a vida aqui.
Aqui o que a gente precisa fazer, ó, tirar esse hashtag e alterar a informação que tem aqui, ó, do listen others, para ele escutar não só do localhost, da máquina local, mas a gente vai colocar um asterisco para ele poder escutar IP de qualquer parte, né? Então isso é uma das coisas que a gente precisa alterar nesse arquivo postgres.conf. Como é que eu faço para sair e salvar? Aqui a gente tem, ó, para sair, Ctrl mais o X. Então vou dar aqui, ó, Ctrl e o X junto. Agora ele está perguntando se eu quero modificar. Eu quero, então vou dar um Y aqui, ó. E ele pergunta qual o nome do arquivo. A gente vai manter o mesmo nome porque é o nome de um arquivo de configuração do Postgres. Então vou dar um Enter. Beleza, alterou esse arquivo. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa alterar também uma informação no arquivo pg_hba_conf. A gente poderia navegar aqui, ó, igual, ó, acessando esse arquivo, depois de acessar o diretório, acessar o arquivo aqui, ó. Ou a gente pode usar o comando direto, ó, sudo nano, né? Esse caminho aqui, ó, do etc e o pga conf aqui, ó. Posso usar dessa maneira também para acessar diretamente o arquivo. Como eu já estou ali, ó, no próprio diretório, e o apga_hba_conf aqui, ó, ele está no mesmo diretório que o pg postgres_sql_conf, eu posso rodar só esse cara aqui, ó, não tem problema. Mas caso eu não quisesse rodar o comando para acessar diretamente, eu poderia usar aqui, ó, esse comando aqui, não tem problema. Como eu estou na mesma pasta, né, é só para vocês saberem que vocês podem usar, tá? Vou colar esse mesmo comando aqui, que ele está na própria pasta, né? Vamos colar ele aqui, dar um Enter, ó. Entrei no hba_conf. Nesse hba_conf, eu tenho que ir até o final dele, que eu preciso adicionar essa linha aqui, ó, para aceitar hosts de diferentes tipos de IPs, para ele usar a criptografia MD5 ali para o acesso, né? Então a gente precisa adicionar uma linha dessa daqui. Então eu vou bem no final lá do arquivo, ó. Ele não é um arquivo muito grande, ele é até pequeno, mas eu vou até no final, onde tem a listagem de quem pode acessar as informações, ó. Cheguei no final. Estão vendo que tem host? Eu tenho mais uma linha aqui. Então eu vou adicionar, ó, ao, vou dar um tab aqui, para ele pular para o outro lado. Caso aí no teu teclado você deu tab, ele ficou com alguma coisa em vermelho ali, vai lá e apaga, porque ele deve ter adicionado o caractere especial, daí não vai funcionar, tá? Você apaga e dá os tabs certinho ali, ó. Então aqui não é AL, aliás, ó, é host, vou dar um tab, aqui vai ser o AL, ó, vou dar tab até chegar lá, AL, e aqui é o IP, ó, 0.0.0.0, que indica de qualquer IP, /0, que é de qualquer faixa de IP que vai acessar, tá? E aqui a criptografia, que é o MD5, que ele vai usar para essa troca de informações aqui dentro do Postgres aí, conforme o IP que está acessando, tá? Então isso daqui que a gente precisa. Agora para sair, Ctrl X, Y para aceitar a alteração, não mudamos o nome, então só Enter e ele alterou. Beleza, fizemos a alteração aqui nos dois arquivos, né? Agora o que a gente precisa fazer? Ó, reiniciar o Postgres, ó. Então a gente vai usar esse comando aqui para reiniciar ele, ó. Vou dar um colar aqui com o botão direito, dar um Enter e ele vai reiniciar o Postgres. Reiniciou. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai rodar esse comando aqui, ó, que é para dizer para o nosso sistema, para ele sempre ter um reinício automático do Postgres. Então, se por um acaso o Postgres parar o serviço, o nosso sistema vai automaticamente reiniciar ele, tá? Então, eu vou copiar esse comando, vou colar com o botão direito do mouse aqui, ó, dar um Enter e ele está habilitado. Agora, caso reiniciar o nosso servidor ou acontecer alguma coisa, o Postgres parar, o nosso servidor vai reiniciar ele automaticamente e o Postgres sempre vai estar ativo. Beleza. Agora aqui a gente vai fazer a instalação de um zip, ó, que é esse comando aqui, ó, pt install um zip. Vou copiar ele, vou colar aqui e ele instalou aí um zip. Show de bola, acabou de instalar. Caso eu queira descompactar, eu uso sudo unzip e o nome do arquivo, né? Que a gente já vai chegar lá. Mas agora a gente vai fazer a instalação do .NET. Isso daqui é importante, tá, gente? Essa linha aqui, ó, com o sudo, a gente vai precisar rodar. Esse comando tem que estar tudo numa linha só, ok? Porque, deixa eu copiar ele aqui. Se ele não tiver em mesma linha, ele não vai dar certo, tá? Vou vir aqui, ó, no nosso servidor, ó, e vou colar aqui, ó, sudo wget papá.
Notem que aqui, se eu deixar maior, ó, ele tá tudo em uma linha. Ele tem que ficar assim mesmo, tá ok? E vou dar um Enter aqui. Então ele vai fazer um get, ó, já pegou e já baixou esse pacote aqui, então deu 100%, já baixou o pacote aqui. Agora o que a gente precisa fazer, ó, dar um sudo aqui, ó, para instalar esse pacote, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, vou colar aqui e ele vai fazer a instalação então do pacote, ó. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um sudo apt update para ele instalar, atualizar os dados dos pacotes do Ubuntu com esse pacote aí da Microsoft. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui e colar e dar um sudo apt update. Daí ele vai trazer também os pacotes da Microsoft aí para a gente poder instalar as opções dela, tá? Beleza, atualizou. Agora a gente vai vir aqui, ó, instalar esse camarada aqui. O que é esse camarada aqui? Ele é um host bundle. O que é esse cara de host bundle? Para a nossa aplicação .NET que vai rodar autossuficiente, sem um servidor web por enquanto, a gente precisa instalar esse host bundle aí que vai disponibilizar para o servidor conseguir receber requisições via HTTP de fora do nosso servidor, tá? Então a gente precisa instalar esse camarada, ou seja, rodar a nossa aplicação como se fosse o web aqui, né? A opção de web para receber requisições. Beleza, vou dar um Ctrl C nesse cara, vou vir aqui e vou mandar colar, mandar instalar, ele instalou bonitinho aí, beleza, show de bola, né? Agora eu vou dar um sudo apt update para atualizar os dados de novo, né? Dessa nossa aplicação aí, beleza, tá executando aqui, show de bola. Agora eu vou dar um sudo apt install to.NET pro SDK aqui, ó, na versão 7, que é a aplicação que a gente está usando. Caso você desenvolveu o teu projeto lá no Visual Studio na versão 8, você vai rodar com a versão 8 aqui, tá ok? Vou copiar aqui, vou adicionar aqui, dar um install, beleza, ó, tá instalando aí o .NET, show de bola. Pode demorar um pouquinho aí, conforme o tamanho, né? Vamos aguardar. E foi lá, acabou de instalar. Beleza. Agora, isso daqui também é opcional, mas a gente até já vai fazer, tá? Dessa opção do runtime, apesar que o SDK já está inteiro, mas a gente vai instalar ele também para ter o runtime, ó. Então vou colar aqui também para fazer. Ele até não pediu porque ele já instalou com o SDK, já está com uma nova versão, tá? Isso aqui é opcional vocês rodarem. Vou até colocar aqui do lado, ó. Opcional. Até nem vai precisar ele, tá? Isso aqui é para a gente verificar se a versão tá em versão instalada, beleza? Caso vocês queiram rodar, pode rodar aí, mas não é necessidade. Agora a gente vai precisar ajustar as configurações do nosso projeto do Imob Control lá no Visual Studio, né? Que é essa informação que a gente vai ter que adicionar no App Settings lá do nosso arquivo lá, que é para colocar a porta que a gente quer rodar. Esse asterisco aqui é para ele aceitar conexão de qualquer IP. Se não, eu posso colocar assim, ó, localhost. Nesse caso, ele só aceita a requisição do próprio servidor, né? Mas no caso, a gente quer liberar para acessar essa porta de fora. Então, ele vai dessa maneira com o asterisco aqui, ok? Aqui você vai alterar conforme a porta que você queira, né? Vou colocar aqui, ó. Coloque a porta desejada, ok? Aqui a gente vai colocar 5000, que é padrão que ele usa ali. Isso a gente vai colocar no App Settings, tá, gente? Eu poderia ter uma porta diferente também se eu colocar essa informação lá em desenvolvimento ou em produção. Eu vou colocar em App Settings, por quê? Lá no Visual Studio, quando a gente rodar, ele vai rodar com a porta dele lá, né? Se eu vou rodar no IS lá, por exemplo, ele vai rodar na porta do IS. Se eu colocar para rodar no HTTPS, ele vai rodar numa porta lá dele. Se eu colocar essa informação, ele vai rodar sempre na 5000 daí, né? Por padrão, tá bom? Então ele vai usar dessa maneira aqui, que é o que a gente precisa configurar. Então eu vou copiar esse cara aqui, dar um Ctrl C nele. Agora eu vou lá no meu Visual Studio, que está aqui conforme a gente deixou. A gente vai abrir o arquivo aqui, ó, App Settings, que é o principal, né? E aqui dentro, ó, vou colocar uma vírgula e vou adicionar esse comando aqui. Então aqui só lembrando, você coloca a porta que você quer, ó. Vou salvar ele aqui. Se eu estiver rodando no IS, ó, ele vai continuar naquelas portas que ele estava rodando, funcionando, tudo normal, tá? Olha só.
Ó, ele vai estar na mesma porta lá, ó, que ele está rodando, tá vendo? Que a gente já estava usando antes, ó. Clicar em estado aqui, ele também já está rodando, beleza pura. Se eu rodar aqui, ó, colocar para ele rodar HTTP, por exemplo, né? Botar para rodar aqui, ele vai pegar agora por padrão essa porta ali. Já não pega mais das configurações lá e ele vai pegar automaticamente dessa porta, ó, que ele vai rodar. Só para a gente ver, tá? Ó, vou permitir aqui, ó, um acesso que ele acessou agora primeiramente. Um acesso de fora, ó, ele está rodando na porta 5000, tá vendo? Ele está funcionando para acessar o estado, os dados do sistema ali também. Então, se eu estiver rodando no IS, ele vai rodar com a porta do servidor. Se eu estiver rodando autossuficiente, ele vai rodar nessa porta, que é isso que a gente quer quando for informar lá para nossa aplicação, né? Beleza. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer, antes de fazer o deploy lá também, tendo essa configuração, vamos testar, a gente não testou ainda, se tá funcionando o Postgres lá no nosso servidor, né? Então vamos vir aqui, ó, vamos abrir aqui o pgadmin, aqui eu estou conectado aqui, ó, em localhost, né? Mas a ideia é eu conectar lá no meu servidor, vamos ver se ele está funcionando lá, né? Então vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou vir em registrar um server, vou colocar o nome aqui, ó, em mob control, vou colocar aqui com I maiúsculo também, e vou colocar aqui, ó, prod, vou colocar prod, tá? Que indica que é o mob control de produção, né? E aqui eu vou colocar a conexão, ó. Então aqui em host eu tenho que colocar o endereço lá do meu servidor. Deixa eu abrir aqui. Qual é o endereço do meu servidor? Ó? Aqui as portas já estão liberadas, beleza? A gente já configurou. Vou voltar aqui no painel, ó. Vou vir aqui nas instâncias e vou selecionar a nossa instância aqui do imob control, né? Qual é o endereço público aqui, DNS público? É esse aqui, ó. Então eu posso usar esse cara aqui, né? Ou posso usar o IP. Eu vou usar esse cara aqui mesmo, vou copiar ele aqui. E agora eu vou voltar aqui e vou colar aqui. A porta que está sendo usada é 5432 mesmo. A base de dados, qual é a base de dados? Conforme a nossa configuração que a gente fez aqui, ó, a gente criou a base de dados, ó, como imob control. Então vou copiar aqui. Opa. Vou copiar aqui, voltar, ó, o nome da base de dados, aqui vou colar, imob control. Qual é o nome do usuário? Né? Se voltar aqui de novo, o nome do usuário é imob control que a gente criou. Então vou copiar esse cara aqui também, vamos voltar aqui e vamos colar o nome do usuário aqui, que é imob control também. E a password, qual é a password que a gente criou? Ó? Imob control @1234. Então eu vou copiar, sem as aspas simples no caso, tá gente? Só vai o valor, senão ele vai considerar que a aspas simples faz parte da senha ali. Vou colar ela aqui e agora eu vou dar um save. Quando eu der um save, ele já vai tentar automaticamente conectar no servidor. Ó, ele conectou. Caso dê um erro para você, verifica se a porta, aqui ó, se a porta aqui tá na nossa instância, aqui ó, no nosso grupo de segurança. Eu vou clicar com o botão direito até para ele abrir no novo separador. Ó. Aí a gente consegue ver os dados da instância e consegue ver o grupo de segurança aqui. Ó. Tem que olhar para ver se a porta do Postgres está liberada aqui e se está para geral, né? Se não, o que você vai ter que verificar? Vai ter que verificar aqui ó, de novo. Ó. Verifica se no postconf está certo lá, verifica se no pgaconf está certo lá também, para funcionar essa conexão aí, ok? Para mim aqui funcionou. Ó. Se eu abrir agora aqui, ó, a gente tem o imob control, ó, não tem nenhuma tabela porque ela está vazia, só está criada a base de dados. Mas ela está funcionando aqui. Está funcionando? Show de bola! Agora a gente vai voltar aqui no nosso projeto. Ó. A gente já fez a configuração aqui para o projeto rodar nessa porta específica, né? Que ele vai fazer. Agora a gente vai alterar os dados aqui, ó, no Develop e Production. Ó. Vamos vir aqui em Production. O que a gente vai precisar colocar em Production aqui? A conexão também. Em Develop, aqui a gente já tem, ó, que é esse Connection Strings. Então a gente vai copiar esse cara aqui e vai adicionar aqui, ó, para o App Settings de Production. Ó. Vamos colocar uma vírgula aqui e colar aqui. Beleza? Show de bola. Tá colado aqui. Uma coisa que a gente vai fazer é isso aí. Então, Connection Strings e tá a conexão aqui. Agora eu tenho que modificar os dados dessa conexão, né? Aqui o server. Esse App Settings vai estar lá dentro do servidor. Como a base de dados está lá dentro do próprio servidor, a gente vai manter localhost, né?
Se a gente estivesse acessando essa base de dados, não estivesse no mesmo servidor que vai estar a nossa aplicação, a gente colocaria o IP aqui. Mas nesse caso, o localhost. Ah, professor, Marcel, não tem problema de a gente pegar e colocar aqui ó, o endereço DNS da conta? Não tem problema. Mas ele é muito mais rápido acessar localhost do que ele tentar acessar o DNS e ver que é o da própria máquina. Então, por isso que é localhost, a gente coloca o localhost. Outro 127.0.0.1, tá? O nome do usuário não é Postgres, né? O nome do usuário agora a gente tem que conforme a nossa configuração aqui, né? Que é o imob control aqui, ó. Então, o nome do usuário aqui é o imob control. O nome da base de dados, ó, é imob control, já está aqui, então é a mesma, beleza. Password, não é essa password, né? Conforme o que a gente configurou lá, a password é imob@1234, sem as aspas simples, hein? Tem que cuidar para não selecionar aí as aspas simples aí. Vamos copiar aqui e vamos colar aqui, ó, imob@1234. Beleza, agora tá certo a nível de produção, né? Porém, para a gente testar a base de dados e ver se ela vai popular com as nossas migration e poder rodar aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou copiar essa conexão aqui, vou vir aqui em Develop, a gente já tem uma, eu vou só comentar essa aqui para mim não perder aqueles dados, ó, e vou acrescentar essa outra aqui. Agora que sim, eu vou estar rodando aqui em tempo de desenvolvimento da minha máquina e eu quero acessar a base de dados em tempo de desenvolvimento daquela base de dados em produção lá. Agora eu vou precisar aqui do nosso endereço aqui, ó, do DNS público aqui. Vou vir aqui de volta no nosso projeto e agora aqui eu vou colar. Agora eu estou dizendo que aqui, em tempo de desenvolvimento, a gente vai estar acessando a base de dados em produção. Olha só que doido, né? A nossa base de dados aqui, por enquanto, ó, não tem tabela, não tem nada. Se der um refresh aqui, ó, não tem nada ainda, né? Beleza. Agora a gente vai vir aqui no nosso console de gerenciador de pacotes, né? Caso não estiver aparecendo aqui, ó, você já sabe como é que é, ó, ferramentas, gerenciador de pacotes Nugget, console do gerenciador de pacotes. Daí ele abre aqui também. A gente vai dar aqui, ó, um update, tracinho database e vamos colocar aqui, ó, um traço verboso para a gente ver o que está fazendo. Por que eu não precisei usar add migration? Porque a gente não fez nenhuma modificação no nosso projeto. A gente não está alterando nada nas modos. Então a gente só quer atualizar a base de dados. Então a gente usa o comando só de update database, né? Vou usar o verbose para ver o que está acontecendo. Ó, vou dar um enter. Agora o nosso projeto em desenvolvimento vai usar os endereços aqui do nosso servidor lá. Ó. E aí ele está rodando e já está rodando o select e tudo mais, né? Rodou, ó, aplicou tudo aquilo lá e deu um done. Agora, se eu vier aqui, estou no meu imob.prod, clicar com o botão direito, dar um refresh aqui, ó, o que apareceu para a gente? Já tem a cidade, já tem estado. Se vier aqui em migration, ó, olhar os dados ali, já está aplicado e eu já tenho informado as migrations aqui, ó. Olha que legal. Claro que, por exemplo, cidade, se eu for olhar se tem uma cidade cadastrada, não tem nada. Por que não tem nada? Porque ele só criou a base de dados, né? O que a gente tem cadastrado está na nossa base de dados de desenvolvimento. Se eu quisesse popular igual, eu teria que exportar os dados lá e importar lá para produção, né? Mas não vem ao caso. Beleza. Então aqui agora eu posso comentar esse cara aqui e deixar rodando aqui o nosso projeto em Develop, acessando a nossa base de dados local. Se eu precisar fazer alguma coisa depois, antes de mandar a aplicação para lá, eu só comento aqui de volta, descomento isso aqui, aplico os dados lá em produção e está tudo certo. Então está funcionando, né? Agora o que a gente precisa fazer? O deploy dessa nossa aplicação e mandar esse arquivo de deploy lá para o nosso servidor. Onde que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em compilação. Então, compilação, publicar em mob control. Aí ele vai informar aqui pra gente aonde que a gente quer publicar. Tem várias opções aqui, eu não vou entrar em detalhes dela, mas dá pra gente mandar fazer o deploy diretamente num servidor web lá do IS, direto na Azure, para um FTP para importar em algum lugar. Pô, tem várias maneiras aqui, tá? O que a gente vai selecionar é a pasta, que daí a gente vai criar uma pasta, a gente vai zipar essa pasta e daí vai mandar lá pro servidor, tá? Para ser mais prático e rápido aqui pra gente não perder tempo. Beleza, próximo. Aqui o que ele vai fazer? Ó, ele vai criar lá no bin release o .NET 7, porque é a versão que a gente está usando. Se você estiver usando a 8, ele vai estar 8 aqui. E vai criar uma pasta publish com todos os arquivos do nosso projeto já publicado. É isso que ele vai fazer. Vou dar um concluir aqui. Vou dar um fechar. Ó. Ele já criou um perfil de publicação para a gente. A gente pode ter mais de um perfil aqui.
Nesse caso aqui a gente vai configurar para fazer o deploy para o Linux, mas a gente pode ter um outro perfil para fazer um deploy numa máquina Windows e assim por diante, tá? Eu posso ter vários. Inclusive eu posso renomear o nome aqui para ficar um nome mais bonitinho, tá? Aqui a gente tem algumas configurações, que é o local de destino onde ele vai fazer o deploy, no caso lá na pasta publish, né, que eu falei. E aqui tem alguns dados, se ele vai excluir os arquivos existentes antes de gerar de volta os arquivos novos e configuração. A gente vai modificar isso aqui, ó. A gente vai vir aqui em mostrar todas as configurações e aqui agora a gente vai modificar alguns dados. Vai ser o release, vai ser o .NET, caso não você selecione o outro. Aqui a gente vai mudar o modo de implantação, a gente vai selecionar como autossuficiente. Autossuficiente porque a gente vai rodar por ele mesmo, pelo próprio projeto, a nossa aplicação. Caso a gente fosse fazer o deploy num servidor web lá, no IIS, por exemplo, a gente selecionaria dependente do framework, tá? Mas vai ser autossuficiente. E aqui é qual o destino, a arquitetura que a gente vai rodar. Como a gente está usando um Ubuntu lá, 64 bits com processador Intel, a gente vai utilizar esse aqui, ó, o Linux x64, tá? Caso fosse o processador lá AMD, aí vocês selecionariam ali o ARM64, tá ok? Para não dar problema. Beleza, vamos selecionar esse cara. Aqui a gente vai expandir esse camaradinha e a gente vai selecionar essa opção, ó, excluir todos os arquivos existentes antes de publicar, para que cada vez que a gente faça o deploy, ele limpe a pasta de deploy e recarregue de volta, para garantir que todos os arquivos foram alterados, tá? Aqui em banco de dados a gente não vai mexer e aqui em migration a gente ainda não vai mexer, tá? Ou seja, sempre que a gente precisar atualizar a base de dados lá, a gente vai rodar a migration através do nosso projeto aqui em termos de desenvolvimento, tá? Mas depois, quando precisar atualizar sempre essa aplicação em produção, a gente pode configurar para que na primeira vez que ele rodar lá com a atualização, ele rodar primeiro as migration lá no nosso projeto. Só que por enquanto a gente não vai entrar em detalhes porque eu não quero confundir nada vocês agora, ok? Beleza, tá feito isso, a gente vai em salvar, notem que ele vai mudar os dados aqui do que ele vai fazer. E agora onde eu publico? Aqui, ó, vou vir aqui na opção de publicar e ele vai gerar todos os arquivos para a gente. E depois ele já vai indicar o endereço da pasta de destino. Claro que eu tenho ela aqui, se eu copiar aqui eu já consigo acessar o caminho, né? Mas depois ele vai mostrar o caminho aqui, a gente pode clicar direto. Ó, ele terminou de fazer. Então se eu pressionar o Ctrl, vir aqui, clicar nesse camarada aqui, ele automaticamente acessa a pasta onde está publicada o nosso projeto, né? Então eu vou clicar aqui ó, em .NET para voltar um nível e essa pasta public é o nosso projeto. Vou copiar aqui ele, ó, vou copiar. E aí eu vou lá na minha pasta de downloads, aproveitar onde está minha chave PEN também, ó, vou colar essa pasta aqui. Beleza. Essa pasta eu vou renomear para o quê? Pelo nome do nosso projeto, para facilitar, ó, imob control. Tá? E eu tenho a minha pasta agora, se eu acessar ela, eu tenho todos os arquivos do meu projeto aqui, inclusive os app settings, estão vendo? Ó? Tá todas as informações aqui. E o arquivo principal desse cara é esse aqui, ó, imobcontrol.dll. Ele salvou com esse nome, por quê? Porque o nome do nosso projeto aqui, ó, tá como imobcontrol. Então ele vai salvar com o mesmo nome, né? Ali pra gente, ok? Então eu tenho essa pasta aqui. Agora essa pasta eu vou zipar ela para mandar lá pro servidor. Então botão direito, vou vir aqui em enviar para pasta compactada. Esperar aguardar aqui ele terminar, ó. Tá compactando toda a pasta, a hora que eu tiver o arquivo eu posso mandar lá pro meu servidor. Beleza, ó. Tô aqui em imobcontrol e tá a minha pastinha aqui, ok? Beleza pura. Agora, seguindo aqui o nosso arquivo de configuração, né? Como que a gente faz para mandar os arquivos para lá, ó. Já ajustamos as configurações, já fizemos o deploy lá, né? Já temos o arquivo. Agora, como eu posso fazer o envio desse arquivo, ó? Se o arquivo estiver na mesma pasta lá da chave PEN, ó, basta eu usar esse comando aqui, ó. E esse xxx aqui é o quê? É o número IP ou o endereço DNS público lá do meu servidor que eu vou usar, né? Então, no meu caso aqui, ó, no caso de vocês vão colocar a informação lá, ó. Mas no meu caso, né, como é que eu vou usar aqui, ó? Aí vocês colocam o endereço de vocês lá, tá? No meu caso, eu vou vir aqui nos detalhes, ó, eu tenho endereço público aqui da minha instância.
Ou eu poderia usar o IP também, não tem problema nenhum, ó. Eu posso colocar aqui daí o endereço público, né? Ou eu posso colocar o IP, ó. Tem o IP público aqui, ó, vai funcionar da mesma forma, qualquer um dos dois, tá? Não tem problema. Vou deixar até as duas opções aqui, ó. Como eu posso fazer, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, né? E colar aqui nesse endereço. Se vocês usarem, claro, esse endereço que eu estou informando aqui, vocês não vão conseguir porque vocês não têm a minha chave pública e não é o meu servidor. Então vocês vão colocar as informações do servidor de vocês. Então é só usar esse endereço aqui, caso o imobcontrol.zip, que é igual a gente renomeou lá, senão você vai colocar o nome específico da tua pasta, né? Com o nome específico da tua chave, você coloca aí. Se ela tiver na mesma pasta de downloads, é só usar esse comando aqui, ó. E esse comando vai fazer o que, esse tio aqui, ó? Ele vai mandar para a pasta do home, do próprio usuário Ubuntu aqui nesse caso, né? Se não, colocaria o endereço aqui, ó, depois dos 2 pontos, colocaria o endereço da pasta que você quer mandar. No caso, para facilitar, a gente vai mandar para home do usuário mesmo, certo? E aqui a gente vai voltar, então, no nosso... Aqui a gente está dentro do servidor, né? E a gente vai precisar rodar no PowerShell, mas não aqui dentro no servidor, porque a gente quer mandar de fora do servidor. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir um novo PowerShell aqui, que é aqui que a gente vai precisar rodar aquele comando lá. Ó. Então se eu der deixa eu copiar lá de volta, que ele perdeu. Ó. Vou copiar o comando, vou voltar lá nesse PowerShell agora aqui. Ó. Ah, mas eu não estou dentro da pasta, lembrei. Ó, tem que dar um CD aqui, ó, downloads. Opa, downloads, eu tenho que estar dentro da pasta, né? Que é onde vai estar o meu pen, ó, que tem a pasta imobcontrol.zip. Vou colar agora aqui, ó, com o endereço, igual o comando aqui, né? Que a gente pegou do nosso arquivozinho ali. E vou dar um Enter. Aí ele automaticamente vai estar enviando, ó, processando ali, ó, tá enviando o arquivo lá para o nosso servidor. Então com esse comando a gente consegue fazer isso daí. Mandou para lá. Beleza, agora se eu voltar no outro PowerShell, que é o que eu tô o cara aqui, ó. Se eu der um ls aqui, opa, o que eu tenho? Ó, tô lá na pasta do Postgres lá. Opa, como é que eu tenho que fazer? Eu posso voltar para a pasta home aqui, ó, cd. Aí lembra que eu falei que quando você der um cd e der um barra, você pode acessar qualquer pasta em qualquer lugar, ó. Então eu posso digitar aqui, ó, ho, dar um tab, ele já sabe que é a home. Qual é o nome do nosso usuário? É Ubuntu. Então eu vou digitar aqui o UB, dar um tab, ó, tem Ubuntu. Agora eu vou dar um Enter. Tô dentro da minha pasta agora do meu usuário Ubuntu. Se eu der um ls, olha o que a gente tem lá, o imobcontrol.zip. Deixa eu dar um clear aqui para facilitar, ó. Dar um ls de volta, ó. Tem um imobcontrol.zip. Então a gente acabou de mandar o nosso projeto lá para dentro da nossa instância lá. Show de bola, né? E agora o que a gente precisa fazer? Tá o nosso arquivo lá, a gente precisa descompactar esse arquivo aí, né? Então como é que a gente descompacta? Como a gente já instalou um zip, ó, aqui basta eu digitar, ó, sudo unzip e dar um nome aqui pro arquivo. Ó, vou digitar im, dar um tab aqui, opa, é com i maiúsculo, ó, dá um tab, ele já achou o meu imobcontrol.zip aqui, ó. Vou dar um enter e ele automaticamente vai descompactar. Agora, deixa eu dar um clear aqui para facilitar. Opa, clear. Dá um ls agora aqui, ó. O que a gente tem? Tem a pasta imobcontrol e tem o arquivo zip aqui. Show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, ó? A gente vai... aliás, antes de fazer, vamos ver se a nossa aplicação vai estar rodando, né? Antes de a gente instalar o gerenciador do PM2. Como é que a gente sabe se a nossa aplicação está rodando? Como é que a gente faz para rodar ela? A gente vai precisar entrar dentro da pasta dela aqui, né? Ó, cd, vamos entrar aqui, ó. Opa. Imob, ó, vou dar um tab. Ele já achou a pasta, ó. Vou dar um enter, tô dentro da pasta. Se a gente der um ls, ó, tá todos os arquivos da nossa aplicação aqui, né? E lembra que a gente tem um arquivo principal, deixa eu dar um clear aqui para facilitar de novo. Lembra que a gente tem um arquivo principal aqui, ó. Dá mais um enter. Dentro quando a gente fez o deploy aqui, deixa eu voltar aqui em downloads, ó, que a gente tem um arquivo que é esse cara aqui, ó, imobcontrol.dll. Beleza, eu tô dentro da pasta do imobcontrol. Como é que eu faço para rodar, ó? .net, espaço, o nome lá do meu arquivo, ó, imob, dá um tab aqui, ó,
.dll, ó, e dou um Enter. Ele vai rodar o nosso projeto, ó. Tá rodando aonde? Na porta 5000, né? Ah, já consigo acessar de fora com o IP da nossa máquina? Se voltar aqui, vamos copiar o nosso DNS aqui, o IP mesmo, pode ser, tanto faz, né? Colocar aqui, ó, http e colocar aqui, ó, colar o endereço, né? 2.5000, que é a porta. Se eu colocar aqui, ele vai estar rodando? Não, ele não vai rodar. Ele vai dar até um timeout e não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Apesar da nossa aplicação aqui estar rodando aqui dentro, né? Por que que ela não vai funcionar? Porque a gente não tem a porta 5000 liberada no Firewall. Aonde que eu vou liberar? É no Firewall aqui dentro do Ubuntu? Não. Uma coisa importante aqui, que eu não sei se eu falei nas outras aulas para vocês, é sempre que a gente precisar liberar no Firewall alguma informação, a gente nunca vai fazer diretamente pelo nosso servidor. A gente sempre vai fazer lá pela cloud onde a gente está hospedando. Nesse caso, pela Amazon. Se você estiver hospedando na Azure, você vai fazer pela Azure. Na Google Cloud, vai fazer pela Google Cloud, tá? Sempre liberar portas no Firewall, mexer no Firewall, através do nosso grupo de segurança lá da cloud. Então a gente vai voltar aqui ó, no nosso grupo de segurança aqui da cloud, né? Se você não tem essa abinha aqui, ó, se não abriu, não tem problema, ó. Dentro da instância, vindo aqui em segurança, você tem aqui, ó, grupo de segurança. Se clicar aqui, abrir um novo separador, ele vai abrir para aquela área ali igual, ó. Deixa eu fechar até a outra, ó. Tô dentro do meu grupo de segurança lá, que é um Hash7, ó. Tem as portas liberadas aqui. Então eu vou editar as regras de entrada e agora aqui, ó, vou adicionar uma nova regra. Vai ser um TCP personalizado. Aqui vai ser a porta 5000 e aqui eu vou dizer que eu quero liberar para qualquer IP, porque qualquer cliente lá que vai acessar vai precisar. E aqui eu posso dar um detalhe, ó, que é o imob control, que é o que ele vai estar conseguindo acessar. Feito isso, eu vou salvar a regra. Salvei a regra, ó, agora eu vou vir aqui, ó, e vou dar um enter de volta, vou dar um atualizar nesse cara. E olha só o que que ele me mostrou. A nossa aplicação rodando no nosso servidor lá, bonitinho, ó. Se eu acessar estado, ó, tá funcionando. Tem estado cadastrado? Não tem, porque ele está rodando na base em produção que está vazia. Vou cadastrar um estado aqui então, ó. Santa Catarina, vamos colocar aqui, ó, Santa Catarina. Beleza? Ó, tá ali. Vamos colocar mais um estado aqui, ó. Paraná, por exemplo, né? Paraná, ó. Colocar aqui, cadastrou. Vamos colocar aqui Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Beleza. Vamos cadastrar uma cidade agora. Ó, cidade, Florianópolis, Santa Catarina. Vamos cadastrar outra aqui, ó. Rio do Sul, Santa Catarina. Vamos cadastrar aqui Curitiba, Paraná. Vamos cadastrar aqui agora Porto Alegre, que vai ser Rio Grande do Sul, né? Ó, tá cadastrado agora e funcionando agora a nossa aplicação aí em produção. Cadastrou lá no banco de produção, ó, tô no banco de produção aqui, ó. Tô na cidade, vou botar executar aqui, ó, tá lá em cidades cadastradas. Vou vir aqui, vamos exibir aqui no View Data o estado, vamos botar para rodar aqui. Tá lá os estados cadastrados. Então agora, ó, o nosso protótipo já tá rodando aí em produção bonitinho como ele precisa, né? Beleza, mas agora o que pode acontecer? Vai que essa nossa aplicação aqui, vai que ela pare, né? Como é que a gente ia ter que fazer lá no nosso servidor, né? Caso ela pare. Olha que legal vendo todos os dados que tá ocorrendo lá. Para sair aqui é só dar um Ctrl C, tá, gente? Ele sai da aplicação. Caso ela pare, a gente teria que startar de volta. Então a gente teria que entrar nessa pasta aqui e rodar o comando de novo aqui, né? Do .NET, do imob control. Ó, mandar rodar, daí ele mostra que está rodando, né? Deixa eu dar um Ctrl C para voltar aqui. Mas beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar através do PM2, né? Então, seguindo a nossa configuração, a gente quer que esse gerenciador aqui de aplicações, ele controle a vida da nossa aplicação lá. Então, a gente vai precisar fazer as instalações, ó. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o primeiro que eu vou atualizar os nossos pacotes lá. Então, vou colar aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui do lado, que fica mais fácil, ó, pra gente ver, ó. Vou copiar ele, vou colar aqui, ele vai fazer uma atualização dos pacotes, né? E depois a gente vai precisar rodar os instalador.
Ah, aqui tem uma instalação do Node.js. Ah, para quê? Porque o PM2 roda em cima do Node, então por isso que a gente precisa instalar ele. Ó. Vou dar um Ctrl C, aqui com o botão direito, ó, colar, e ele dá um Y, eu vou dar um confirmar do Y, dizendo que eu quero instalar. Ó. Ele vai estar baixando e fazendo a instalação ali do Node. Instalou, aí agora a gente vai precisar rodar aqui, ó, o npm, vamos jogar aqui, beleza. Dá um Y aqui também para confirmar. Ele está instalando, show de bola. Lembrando que ele vai instalar sempre as últimas versões ali, né? Tanto do Node, do npm e do PM2. Tá tranquilo, pode usar as versões atuais que vocês desejem na hora da instalação, vai funcionar da mesma forma, tá? Tá demorando um pouquinho mais para o PM2 aqui. Vamos lá, quase terminando de instalar o npm. Beleza, chegou. Agora a gente vai instalar o PM2. Ele tem que usar esse traço G aqui, tá, gente? Para o controle aqui de configuração pra gente. Então eu vou colar aqui também, ó, dar um Enter. Aqui no PowerShell, para você colar o comando, é só clicar com o botão direito do mouse, tá? Já está fazendo a instalação do PM2, instalou, show de bola. Agora como é que a gente sabe até se o PM2 está instalado e está rodando? Ó? Vocês podem dar esse comando aqui, ó, sudo pm2 status, tá? Pode dar esse comando aqui, ó. Então ele está rodando, não tem nenhuma aplicação ainda para ele gerenciar, mas ele está rodando, show de bola. Agora o que a gente precisa fazer, ó? A gente vai precisar criar um arquivo dentro lá da pasta do nosso projeto chamado runapp.sh. O nome desse arquivo pode ser qualquer coisa, tá? Eu coloquei assim para facilitar a vida. Nesse arquivo, a gente vai colocar um comando dentro dele, que é aquele comando para rodar a nossa aplicação, ó, .NET Mob Control, né? E por que a gente vai criar esse arquivo aqui dentro da pasta do nosso projeto? Para a gente colocar só essa informação. A gente poderia ter esse arquivo aqui em outro lugar? Poderia. Só que daí eu teria que colocar o endereço aqui de onde está o arquivo principal da minha aplicação, com a pasta dele tudo bonitinho. Então, para facilitar e simplificar, a gente vai fazer dessa maneira. Então, a primeira coisa é criar esse arquivo aqui, né? runapp.sh. Ó, eu já estou aqui dentro, ó, da minha pasta em Mob Control, né? Caso você não esteja dentro dela, você tem que entrar, né? Caso você tivesse aqui, por exemplo, aqui na pasta do usuário, você tem que entrar aqui dentro da pasta dele, ó, do Mob Control. Aqui a gente vai rodar o comando para criar esse arquivo aí. Como é que a gente cria esse arquivo ali, ó? A gente cria assim, ó, com esse comando, ó, sudo nano run sh. Então vou dar um Ctrl C, tô dentro da pastinha aqui, ó, vou colar. Então ele vai abrir esse arquivo com o nano, claro que ele não tem nada ainda. O que a gente vai colocar lá dentro? Ó, esse comando aqui, ó, .NET Mob Control DLL. Então vou copiar aqui, vou colar ali, simplesmente isso. Se a nossa aplicação tivesse em outra pasta, tudo eu colocaria o endereço da pasta para chegar até nesse arquivo aqui. Feito isso, a gente já sabe como é que faz, né? Ctrl X para sair, Y para confirmar a alteração, Enter para confirmar o nome. Então, run SSH já foi criado. Agora a gente precisa fazer o quê? Ó, rodar esse comando aqui para que essa nossa aplicação aqui aceite as configurações de permissões, ok? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, beleza? Vou colar aqui para que esse arquivo seja executado e que o PM2 possa executar esse arquivo. Então, esse é o comando que a gente está fazendo para alterar ele para execução. Vou dar um Enter, beleza? E agora aqui como eu faço a instalação, a configuração dele para rodar no PM2. É esse comando aqui que a gente precisa rodar, ó. Start, dizendo que a gente quer iniciar. Esse traço name, o nome que a gente quer dar para o PM2 usar como nome da aplicação, então em Mob Control. E o que ele vai rodar? Esse nosso arquivo runapp.sh ali, ó. Então, vamos lá. Então a gente vai rodar agora esse comando aqui, né? Aí foi, vamos dar um Enter agora aqui, ó, beleza. Então ele adicionou o PM2 aqui, o nosso projeto Mob Control, né? E o Mob Control já está controlando agora esse cara. Esse comando aqui do sudo PM2 status, a gente já iria mostrar essa tabela desse detalhe. Uma coisa para a gente fazer aqui, ó, é rodar esse sudo PM2 startup para gerar um script de inicialização, tá? Então vamos adicionar isso daqui. Que nesse script de inicialização ele vai configurar para
que o próprio PM2 ele consiga se restartar quando a gente reiniciar o nosso servidor e tudo mais. E esse cara aqui agora é para fazer um save dessas configurações do PM2, inclusive lá do Imob Control, né? Show de bola, beleza. Como é que a gente sabe para olhar a questão se o nosso Imob Control está rodando? Através desse comando aqui, ó, sudo pm2 log Imob Control, que é o nome que a gente deu ali, né? Então se eu clicar com o botão direito aqui, peraí, deixa eu copiar, que ele não copiou, botão direito aqui, beleza, ó. Ele mostra o log, então tudo que ocorrer no nosso servidor, ele vai mostrar o log também, ó, e tá rodando na porta 5000. Então se eu voltar agora aqui, deixa eu abrir, voltar lá no nosso, dar um atualizar aqui, ó, ele já voltou a rodar, ó. Vou vir aqui em estado, vou vir em cidade, ó, em home, então tá rodando o nosso serviço. Se eu olhar lá no que ele está fazendo, ó, todo o processamento que ele faz de seleção de coisa, ele está mostrando os logs aqui. Então, através desse comando sudo pm2 log, o nome da nossa aplicação, a gente consegue ver o que está fazendo. Para sair desse log aqui, ó, é Ctrl C. Saiu do log, beleza. Aplicação rodando bonitinha aí. Se eu quiser testar qualquer coisa, é só usar agora com o número IP ou DNS, né? Vamos abrir aqui, ó, com o DNS também, se a gente pegar, tem acesso à instância aqui. Se em vez de a gente colocar aqui o IP, a gente colocar o DNS, ele também vai funcionar, ó. Vai para a mesma coisa, ó. Funciona da mesma coisa, né? Então, o próprio DNS aponta para o IP, então a gente já consegue usar o nosso protótipo aí e tá rodando, funcionando legal, né? Agora o que a gente vai fazer? A ideia é que a gente possa rodar também essa aplicação como através de um domínio. O que seria o domínio, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu chamar o execute flow, pronto, prisciladunker.com.br, que é uma aplicação de controle de fluxo de caixa que tem ali da minha esposa, que ela é consultora financeira, ela oferece para os clientes dela, né? Então, como seria para a gente poder ter um endereço desse daqui e para acessar uma aplicação? Essa aplicação aqui também é uma .NET, uma ASP.NET Core MVC, da mesma forma, né? Deixa eu até acessar aqui com os meus dados. Acessar a aplicação aqui. Ó, então isso daqui é uma aplicação, né, .NET que está rodando, ó, tem um endereço, né, e está rodando e está funcionando aí como um fluxo de caixa. Então como que a gente faz para poder ter também para a nossa aplicação, aí para o nosso Imob Control, poder ter uma questão de uma URL dessa, né? Aí a gente precisa fazer a instalação do Nginx, que é o servidor web que eu falei, ele vai rodar como proxy reverso, então a gente vai configurar para que se chamar qualquer informação que chame através de um endereço lá de domínio que aponte para o IP do nosso servidor, ele vai fazer um proxy reverse e vai chamar a nossa aplicação, né? Então aqui tem todo o procedimento de instalação do Nginx e a configuração desse proxy aí. Mas isso a gente vai fazer numa próxima aula, tá? Para não se estender tanto, nessa aula aqui a gente já tem a aplicação funcionando através do IP dela, do DNS público, então já está valendo, né? Então valeu e até a próxima aula.